Você vai perder muito dinheiro se amortizar no prazo ao invés de reduzir a quantidade de parcelas. A gente pode fazer esse cálculo tanto na tabela Price quanto na tabela saque. Não vai fazer diferença para esse objetivo. Eu vou te mostrar na prática, então bora para o meu computador. Planilha na tela, pessoal, e a gente está com essa planilha aqui específica para trabalhar com a tabela saque. Mas como eu disse para vocês, eu até estou com a outra planilha aqui da tabela Price também aberta, mas não há necessidade da gente fazer nas duas, porque o que eu vou te mostrar aqui serve para as duas tabelas. Tudo que a gente quer é comparar, reduzir o prazo com reduzir o valor das parcelas. Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, o comportamento do financiamento. Vamos pensar o seguinte, para fins práticos, eu vou colocar aqui, uma dívida de R$10.000 a uma taxa de juros de 10% anual para pagar em 10 meses. Quando a gente está falando de tabela saque, olha só o que a planilha já trouxe para a gente. Ela já trouxe o valor da amortização. Isso é muito importante porque saque é sistema de amortização constante. Significa que nós vamos abater mensalmente o mesmo valor. Se é 10 mil para ser pago em 10 meses, basta dividir a dívida pela quantidade de meses. Esse é o cálculo da amortização normal. Dívida 10 mil dividido pela quantidade de meses dá quanto por mês? R$1.000. A gente poderia mudar aqui só para você entender isso. Se eu coloco 23, eu tenho a mesma dívida para pagar em 23 parcelas. Olha o valor da amortização. R$434. Vamos tirar a prova? R$10.000 dividido por 23, R$434. Esse é o valor que vai abater da sua dívida, ou seja, a amortização mensal. E a parcela, por que ela vai decrescer? Isso aqui é o pulo do gato. É isso aqui, se você entender isso, vai ser suficiente para você entender por que não vale a pena reduzir o valor das parcelas. O que acontece, galera? O financiamento, na tabela saque, como que ele tem esse comportamento? Todas as amortizações elas são iguais, a gente acabou de ver. Deixa eu voltar para 10 meses só, para ficar um cálculo mais simples da gente entender. Então veja, eu tenho aqui 10 amortizações, tá, de R$1.000. E o que vai acontecer com a minha parcela? Veja que ela vai decrescendo, não é esse o sistema saque, não é esse o comportamento da tabela saque? A parcela começa um pouco mais alta e ela vai diminuindo. Obviamente aqui diminuiu, pouco mais de R$50, diminuiu pouco, porque a nossa dívida é pequena e o prazo é pequeno. Mas isso aqui chega a cair para muito menos da metade, tá? Cai muito no longo prazo. E esse comportamento ele é simples da gente entender, galera. Presta atenção. Os juros na tabela saque, olha só como que ele é calculado. Ou melhor, qualquer tabela, os juros, galera, ele é sempre proporcional à dívida. Então, veja bem, no primeiro mês você está devendo para o banco R$10.000. Vocês concordam comigo? R$10.000. E aí, se você vier aqui e fazer esse cálculo, olha quanto que é a taxa de juros mensal. Ela é 0,7974. A planilha já converteu aqui para a gente trabalhar. Se você pegar o valor da dívida, que é 10 mil, dividir por 100, para você encontrar que é 1%, não é isso? Olha só, e multiplicar por 0,7974, que é o que efetivamente você está pagando mensal, você tem um juros de R$ 79,74. Veja, R$ 79,74. Qual que é a sacada? Quando você paga a prestação, a sua dívida diminuiu para R$9.000. Agora, no próximo mês, você não paga mais juros sobre esses 10 mil. No segundo mês, você vai pagar juros sobre a sua dívida atualizada, que no caso é R$9.000. Vamos fazer esse mesmo cálculo? R$9.000 dividido por 100 e multiplica pela mesma taxa de juros, que ela continua igual, 0,7974. Isso dá R$ 71,77. Veja, então, o que acontece é o seguinte na tabela saque. A amortização é constante e os juros ele vai diminuindo. Por que os juros vai diminuindo? Ele vai diminuindo porque o seu saldo devedor diminuiu. O que nós vamos tirar de lição disso daqui que é o mais importante? Se nós pagamos juros sobre o valor que a gente deve, quanto antes a gente quitar essa dívida, melhor para a gente. Agora, se você continuar pagando a sua dívida por 10 meses, você vai continuar pagando juros 10 meses. Então, na prática, quando você opta por reduzir o valor da parcela,
mesmo essa parcela tendo sido reduzida, você acaba pagando juros por um período mais longo, ao invés de quitar a dívida logo. E como os juros ele é sempre na dívida daquele mês, quanto antes a gente pagar, melhor. Eu acho que isso daqui já deu uma clareada, só que agora, para ficar um vídeo mais completo ainda, nós vamos para um exemplo prático. E só que na programação em Excel você tem esse tipo de análise técnica de forma simples e prática que você possa entender. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para que eu possa entender que vocês querem mais conteúdo sobre financiamento. Vamos brincar aqui com um financiamento de R$250 mil, tá? Vamos manter aquela taxa que a gente calculou lá de 10%. Vamos colocar para essa dívida ser paga em 360 meses. Beleza? E aí, nós vamos fazer aqui, no simulador de amortizações, galera, vocês podem simular aqui quantas amortizações vocês quiserem, no mês que você quiser, com os valores que você quiser, e tudo é recalculado automaticamente para vocês. No nosso exemplo, né, eu vou fazer uma única simulação de R$15 mil, um valor mais alto para ser significativo e a gente entender, tá? E a gente vai comparar agora o que vai acontecer com a nossa dívida. No simulador você tem também tanta possibilidade, tá? De reduzir, olha aqui, ó, o prazo, quanto de reduzir, veja bem, ó, reduzir o valor da prestação. Nesse caso aqui, nós tínhamos uma prestação de 2.114. Se você optar por reduzir ela, você consegue que essa prestação seja de 1.987. Veja que estamos falando da tabela Price, tá? Se você consegue essa prestação, vamos fazer essa conta, 2.114,73 menos o valor de 1.987,84. Nós temos uma diferença de R$126 e você vai conseguir essa diferença durante todo o período, porque você já fez essa amortização, a gente está simulando logo no primeiro mês. Então você vai ter pela frente mais 359 meses, não é isso? 359 meses. Vai dar um total, então, de R$45 mil. O que você economizou com isso aqui? Valeu a pena? Olha, eu entendo que sim. Por quê? Porque você economizou R$45 mil e você deu, né, uma espécie de entrada, que foi a amortização, de R$15 mil. Então, descontando esse valor, você tem líquido no seu bolso uma diferença aí de mais de R$30 mil. Então, com uma amortização a mais de 15 mil, uma antecipação de 15 mil, reduzindo o prazo da sua dívida, você conseguiu para o seu bolso efetivamente mais 30 mil ao longo do prazo. Então, vale a pena? Sim, vale. Porém, se a gente fizer o mesmo cálculo agora e a gente vai fazer isso para redução da quantidade de parcelas, respeitando aquele princípio de pagar os juros sobre o saldo atual, ou seja, quanto antes a gente diminuir esse saldo melhor, respeitando esse princípio, vocês vão ver que a diferença é grande. Então observa que aqui, ó, a gente conseguiu recalcular a nossa dívida com os mesmos 15 mil reais. Você reduziu de 360 para apenas 274 meses. Lembrando que quando você faz isso daqui, não necessariamente a sua parcela fica igual, principalmente na tabela saque, porque isso aqui, galera, é um cálculo complexo, que é justamente isso que a nossa planilha está fazendo para vocês. E quando você vem aqui e faz uma outra amortização aqui, ó, aí fica um cálculo mais complexo ainda, que não existe nenhuma ferramenta no mercado que faz isso para você, só o nosso simulador de amortizações que dá conta de fazer isso de forma correta, tá? Então veja, se eu fizer essa outra amortização, eu já reduzi mais ainda a nossa dívida. Eu vou apagar porque a gente quer fazer uma simulação exatamente igual a que a gente fez na redução do valor das parcelas. Então, eu vou simplesmente descer aqui para baixo para a gente ver aonde a nossa dívida efetivamente foi quitada e zerada. E vocês podem observar, vamos passar para o lado para a gente ver, na parcela do número de 275. Obviamente, a gente não reduziu para 274 e a gente já não tinha pago uma, então o total 275 meses a gente quitou a dívida. Então, as contas que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu tinha 360 meses, menos 275. Eu reduzi 85 meses da minha dívida, 85 meses. E a prestação, olha quanto que era a prestação, 2.114,73. Então, eu economizei, olha só, 179, olha a diferença, vocês não estão entendendo errado. 179 mil reais. É claro que nós vamos descontar aqui agora os 15 mil que a gente antecipou. Mesmo assim, o que está acontecendo? Está dando uma diferença de 164 mil reais. Galera, vou subtrair os 30 mil que deu no outro. Ó, na tabela, 164 mil reais é o que você vai ter de economia. Então, reduzindo
A diferença entre os dois aqui é uma diferença de mais de R$134 mil. Vou mudar de câmera para a gente conversar melhor. Uma simples amortização pode ter um impacto muito diferente no seu contrato, na sua vida financeira. Veja, nos dois casos você teve uma vantagem financeira. Se você simular amortizações sucessivas ao longo do prazo, obviamente você vai ter um retorno financeiro para você e para sua família muito maior. Mas o que eu te provei aqui é que essa decisão, ela é boa, porém ela pode ser muito melhor se ela for feita com consciência, com conhecimento técnico. Essa planilha que a gente usou aqui e outras planilhas, elas estão disponíveis para você no meu curso completo de como pagar menos juros no seu financiamento. Aqui foi só uma palhinha do que você pode fazer. Lá no seu curso são várias aulas práticas e objetivas, aulas rápidas, que eu pego essas planilhas e mostro para você como que você vai usar essas planilhas na prática no seu dia a dia para pagar menos juros. O link desse curso está na descrição com 50% de desconto. Faça a sua matéria. Se você chegou até aqui, não ignore isso. Clica no link na descrição, 50% de desconto no nosso curso de como pagar menos juros no seu financiamento. Vou deixar nos cards aqui passando outros vídeos sobre financiamento habitacional para você tirar qualquer dúvida que você possa ter. Te espero lá no nosso curso.